Passar a palavra agora ao professor. Boa tarde, senhores. Como o coronel falou, primeiro gostaria de agradecer a presença de todos, em nome do tenente-coronel Alexandre Leite, comandante do CETIC, que não pôde estar presente agora nesse primeiro turno da palestra. Queria agradecer a presença dos convidados, dos alunos, professor Gillian Helvas, obrigado pela presença aí, que está nos prestigiando também. Vou passar a palavra aqui para o doutor Marcos Santos, para dar continuidade aqui na aula 2 da sua aula de novos métodos para tomada de decisão. Por favor, professor, fique à vontade. Bem, boa tarde a todos, né? Então, novamente, queria agradecer o convite, né, por parte da PM, né, por intermédio aí do Bruno. Nos conhecemos lá na oportunidade lá do Simpósio de Pesquisa Operacional e Logística da Marinha, né? E aí, desde lá, estamos, né, estreitando os laços aí e, se Deus quiser, teremos muita pesquisa aí pela frente a favor aí da nossa sociedade, né? E mais do que nunca a nossa sociedade está precisando de decisões inteligentes, né? Decisões que realmente resolvam um problema e gastem o mínimo do erário público, né? O mínimo de recursos com o máximo de eficácia. Então, nisso que nesse tema que eu me debruço por quase 20 anos. Bem, quem quiser baixar essa aula, baixar esse método, é só escanear ali, eu já deixei disponível aquele QR Code, é só escanear ali a tela de apresentação, né, que automaticamente o PDF já estará disponível com a descrição de todo o método, né? Então, se fazendo um overview aqui, eu acho que a maioria estava na última apresentação, né, da semana passada. E, na verdade, era para ser uma apresentação só, a da semana passada e essa de hoje. Mas, como eu achei que o tema era muito diferente para o público, então eu preferi dividir em duas partes, né, para ficar mais suave, né, de digerir o assunto, para podermos discutir melhor, né, sobre o método. Então, eu achei que daria para ter apresentado os dois métodos na semana passada, mas eu preferi apresentar um na semana passada e outro agora, né? Eu achei que ficaria mais fácil porque, tendo entendido aquele da semana passada, naturalmente vocês vão entender de uma maneira muito mais simples o método de hoje. Sendo que não é um requisito, você consegue entender o de hoje mesmo sem ter vindo da semana passada, né? Bem, esse método, Priority Observed from the Presumed Gaussian Attitude of Alternatives, não é... o que eu apresentei para os senhores na semana passada, o Analytic Hierarchy Process, é um método que originalmente foi criado pelo Thomas Saat. E aí, lá no nosso grupo de pesquisa, nós propusemos uma nova abordagem mais estatística para o método, né? A partir do desvio padrão da matriz de decisão, né? Esse aí não, esse não foi uma evolução, nós criamos um método do zero, lá no IME, que eu acredito resolver boa parte dos problemas e não tem as limitações que o método HP tem, né? Semana passada eu comentei com os senhores que uma das dificuldades do método é que, se nós tivermos muitas alternativas e muitos critérios, né? Por exemplo, eu tenho 50 opções de armamento ou 50 critérios, não dá para aplicar o HP. O HP só dá para aplicar até 15, né? Eu quero fazer uma escala lá de oficiais, tem uma comissão no exterior e eu quero ordenar os 200, do primeiro melhor até o último. Não dá para aplicar, né? O
o HP, só dá para aplicar até 15. Né? E com esse método nós não temos esse problema. Você pode ter qualquer número de alternativas, porque assim, né? Essas evoluções que a gente propõe, né, eu trabalho muito nisso, essas evoluções, esses novos métodos, eles surgem da necessidade, né? Também eu não tenho a menor intenção de ficar reinventando a roda. Então, eu conhecia uma certa quantidade de métodos, Analytic Hierarchical Process, TOPSys, Electri. Enquanto eles estavam resolvendo a minha vida, ok, eu usava os que já existiam. Não faz sentido eu criar uma coisa para fazer o que já existem outros que já fazem. Né? Só que, por exemplo, como é que surgiu o HP gaussiano, que eu expliquei para os senhores na semana passada? Surgiu da dificuldade do decisor, da indecisão de se atribuir lá os valores de acordo com a escala fundamental de Saat. Né? Chego lá para o meu gerente, para o meu chefe, vem cá, qual é a importância relativa do custo em relação à segurança? Aí ele, mais, menos, não sei. Ele ficava indeciso e acabava que a gente não conseguia aplicar o método. Então, dessa dificuldade do decisor atribuir esse julgamento, nós propusemos o HP gaussiano. Né? E esse aí é a mesma coisa. Muitas vezes, em muitas situações, principalmente organizações enormes, como as nossas, né, a Marinha, a PM, você tem uma turma com 200 oficiais. Então, como é que eu vou ficar limitado a 15 alternativas? Né? Às vezes você vai comprar um equipamento novo, você tem 50 modelos de pistola. Como é que você vai ficar limitado a... Então, da necessidade natural, nós fizemos um problema agora. A Marinha fechou um contrato de 1,6 bilhões de dólares para a construção das fragatas classe Tamandaré, que o problema tinha 215 critérios. Então, como é que eu vou trabalhar com 215 critérios se no HP eu só consigo trabalhar no máximo até 15? Né? Então, da necessidade de problema, assim, a realidade ela se impõe, né? A vida real ela se impõe. Então, eu virei para o Felipe, falei, Felipe, a gente precisa desenvolver um método novo para resolver esse tipo de problema que a Marinha tem. Então, foi assim que esse método surgiu. Né? Então, como eu falei, o Felipe é um comandante de Marinha também, é meu aluno lá no Instituto Militar de Engenharia, e aí nós desenvolvemos do zero esse método, matematicamente, para tomada de decisão e com um número indeterminado de critérios e de alternativas. Então, já começa daí, né? Ele, dependendo do problema, ele já resolve. Ele resolve os mesmos problemas que o HP resolve e mais... E além, né? Além do número qualquer de alternativas e de critérios. Bem, o método ele nasceu, podemos dizer, com esse artigo, né? Foi escolha de um veículo blindado sobre rodas para o Corpo de Fuzileiros Navais utilizando Propaga. Propaga é o nome do método. Né? Então, nós fizemos todo o desenvolvimento matemático do método, criamos uma plataforma também que realiza os cálculos online, qualquer um pode acessar, já está no ar. E aí, esse trabalho nós apresentamos na China, num congresso internacional, chamado Information Technology and Quantitative Management, e depois ele foi publicado na Proceeding Computer Science. Né? Porque isso é uma preocupação também de quem trabalha com pesquisa, né? O Bruno trabalha, sabe como é. Eu não posso inventar um método maluco da minha cabeça. Vê essa história da vacina agora, da Covid, né? Passa por avaliação dos pares, o artigo, né? Aí vê se funciona, não funciona, publica. Isso funciona para todas as áreas da ciência, né? Quando eu crio um método novo, eu não posso falar, não, aqui é só somar, multiplicar por 2, divide por 3 que sai um resultado. Não é assim que funciona, né? Eu tenho uma ideia, uma abstração mental, eu coloco ela no papel, e aí é uma série de requisitos que precisam ser atendidos, né? Replicabilidade dos resultados. E aí eu submeto
esse trabalho para uma avaliação às cegas, né? Então, vários pesquisadores de diferentes lugares do mundo avaliam aquele trabalho para ver se ele tem a consistência necessária para ser utilizado por todo mundo no mundo, né? Todos os demais pesquisadores. Então, é meio que um rito, né? Precisa ser seguido. Então, esse método foi apresentado lá, foi publicado. E aí, vamos lá. Então, eu sempre gosto de dividir num passo a passo. A coisa está em inglês, mas dá para entender. Foi a mesma apresentação que eu fiz lá na China. Fica mais fácil quando a gente coloca um passo a passo. E a lógica é a mesma que eu apresentei do AHP. Tudo parte da matriz de decisão que nós conversamos na semana passada. Você tem uma matriz onde as linhas são as alternativas. Então, eu vou comprar uma viatura para PM. Então, você tem lá Logan, K, Sedan, Corolla, são as alternativas. E aí os critérios, né? Custo, manutenção, sei lá, potência do carro e por aí vai, conforto. E aí forma-se uma matriz com M alternativas e N critérios, que nós chamamos de matriz de decisão. Né? E aí, qual é a dificuldade de se trabalhar? Tá bom, Marcos, mas e aí, qual é a dificuldade de se trabalhar com a matriz de decisão? A dificuldade é que sempre há um trade-off entre os critérios, né? Se eu quero um carro mais potente, se eu quero um carro, né, com mais conforto, naturalmente que ele vai ser mais caro. Então, eu sempre ganho de um lado e perco do outro. A questão é saber aquele ponto de equilíbrio certinho, onde eu encontro uma solução de compromisso entre as alternativas. Essa alternativa aqui, ela não é a mais barata, mas também não é a mais cara e me atende em todos os outros critérios. É isso que a gente quer achar, uma solução de compromisso para resolver aquele problema naquele contexto específico. Né? Então, aí há vários métodos na literatura, como eu já comentei, e aí cada um tem a sua especificidade. Bem, então, o passo 1, o que é o passo 1? Resumindo, aquele blá, blá, blá ali de inglês. Passo 1 é definir os critérios. Então, o decisor, comandante da PM, o diretor, o almirante, você vai falar, para mim, os critérios relevantes para a minha decisão são a velocidade do navio, o poder de combate dele, sei lá, quantidade de sensores que ele leva. Ele vai me dizer o que é importante para ele. Então, esse é o primeiro passo. Porque esse é um problema de tomada de decisão, né? Daí a importância de uma equipe multidisciplinar para poder justamente ele ter, porque é claro que cada um vai puxar a brasa para a sua sardinha, isso é uma coisa natural, né? Se o gestor ele tem uma área, ele veio de um lado mais operacional, obviamente que ele vai dizer que a parte operacional, os critérios operacionais são mais importantes. Não. Esquece custo. O importante é se a viatura é blindada, se ela tem mobilidade. Não estou nem aí para o custo. Se é um cara mais financista, um cara mais... Ele, não, peraí, alto lá. Né? Tem que ver a lei 8666 e tal, né? Então, quer dizer, por isso que é importante uma equipe, né? Uma decisão colegiada para definir esses critérios de maneira equilibrada. Então, o primeiro passo é esse, é o que ele diz ali, ó. Determine a set of decision criteria. Ou seja, eu tenho que determinar quais são os critérios relevantes para aquela tomada de decisão. Vou comprar um celular novo. Quais são os critérios relevantes? O custo do celular, a câmera, a bateria e a capacidade dele. Pronto, é o passo 1. Tranquilo? Fácil, né? Ok. O segundo passo, eu preciso ordenar os critérios. Os critérios, eu defini quais são os critérios, agora eu tenho que dizer qual é o mais, eu tenho que ordenar do mais para o menos importante. Então, vou comprar um celular novo, um smartphone, o mais importante para mim é o custo. Aí entra lá, como se fosse lá, o critério 3. Depois eu tenho
Câmera e bateria, para mim, tem a mesma importância. Aí, ok, então ficam os dois lá empatados em segundo lugar. Né? Depois, capacidade. Depois, design do telefone. Então, eu tenho que ordenar. Esse é o segundo passo do método. Né? Então, olha lá, sorting criterion by importance. Então, eu vou ordenar do mais importante até o menos importante. Critério, não alternativa. Tá? Bem, depois vem o passo 3. O que ele diz aqui? Né? S máximo é n para n maior do que 7 e 7 se o n for menor ou igual a 7. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, se eu tiver de 2 até 7 critérios, esse n vai ser igual a 7. Então, o mais importante vai receber nota 7 e os demais vão receber nota de 7 para baixo. Agora, se eu tiver 10 critérios, o n não vai ser 7, vai ser 10. É o que ele fala ali, né? N for n, né? É bigger than 7. Então, vai ser o próprio n, quer dizer, se eu tiver 10 critérios, o n é igual a 10. Para n maior ou igual a 7. E 7 se for menor ou igual a 7. Se eu tiver 3 critérios, o n vai ser 7. Eu falo assim, mas professor, mas por que esse número cabalístico, né? 7? Por que não 5, 2? Né? Por que o n foi 7? Porque é uma pesquisa que não é nem tão nova assim, se eu não me engano é de 1956, do George Miller. Esse artigo aqui, ó, The Medical Number 7 plus or minus 2, Some Limits on Our Capacity for Processing Information. Que o George Miller, ele diz que o nosso cérebro, ele opera bem, naturalmente, com o número 7, para diferenciar as coisas. Né? Por exemplo, quantas são as cores do arco-íris? São 7. Né? Dias da semana? 7. Pecados capitais? 7. Né? Então, naturalmente, a nossa mente opera bem com o número 7. O arco-íris tem muito mais do que 7 cores, mas é a nossa capacidade de distinguir lá o espectro, né, eletromagnético. A gente vê 7 cores, mas, na verdade, você tem infinitas matizes ali, né? Só que o nosso cérebro processa 7. Então, nós já temos essa relação natural com o número 7. Então, ele fala que é 7 mais ou menos 2. Então, o nosso cérebro, ele processa bem uma escolha de 5 a 9 pontos, alternativas ou critérios. 7 mais ou menos 2. Não é à toa, já repararam mais ou menos quantos modelos de carro cada montadora tem na sua linha? Passa a observar. Mais ou menos isso, né? Se pensar agora, sei lá, a General Motors, quais são os modelos que ela tem agora? O Spin, né? Qual mais? Onix, Cruze, Prisma, S10, qual mais? Logan, não. Qual? Cobalt, Tracker, qual mais? Assim, que vende, tem até Montana, não sei o quê, acho que é a Montana da General, mas, né? Mas é mais ou menos isso, 7, não é à toa. Porque se ele coloca 20 modelos, você entra num sofrimento tão grande cognitivo para escolher, que você não escolhe nenhum e vai para outra montadora. Eles competem entre si. Isso tudo é pensado, não é? Há todo um estudo psicológico por trás de teoria da decisão que chega a esse valor. Fala. Como é que é? Por quê? Pois é, você fica ali, né? Não vou comprar o iPhone, que é o que eu gostava mesmo, né? Vou pagar 10 mil e tá bom. Né? Você entra num sofrimento tão grande que você não consegue decidir. Né? E há várias e várias pesquisas sobre isso. Eu tenho um aluno que fez agora uma pesquisa, ele é lá da Universidade Federal de Campina Grande. Eu estou orientando daqui, eu estou orientando ele lá. Que ele fez um experimento com 2 barracas que vendem geleia. Geleia, né? Geleia de morango com pimenta, geleia de... Aí uma barraca tinha, assim, 40 sabores de geleia. E a outra barraca, 50 metros adiante, tinha
7 sabores de geleia. Volume de... Aí você fala, pô, 40, quanto mais melhor, né? O cliente tem mais opções de geleia. Pois é, não é. Depois de lá 2, 3 meses de pesquisa, ele chegou à conclusão que a barraca que oferecia lá 7 tipos de geleia vendia 3 vezes mais do que a que oferecia 40 tipos de geleia. Né? E a pessoa ia lá, olhava 40, indeciso, não conseguia decidir. E é para que só tinha 7. Opa, 7, vou escolher essa e essa. Então, a que tinha só 7, vendia 3 vezes mais. Né? Teoricamente, a gente acha que quanto mais opções, melhor, né? Não é. A falta de informação é um problema, mas o excesso também é. A gente entra num processo de sofrimento cognitivo na hora de decidir. Bem, então, esse é o paper do... Já existem vários estudos sobre isso. Esse aluno, por exemplo, esse trabalho que a gente está fazendo não é novidade, foi feito baseado nesse artigo de 1956, do George Miller. E o exemplo que eu dei das montadoras, né, se você olhar, elas têm mais ou menos 5, 6, 7 modelos na linha. Né? Bem, aí o que acontece? Então, o primeiro passo foi determinar os critérios, o segundo passo foi ordenar os critérios, e agora o decisor ele vai atribuir um grau, ele já ordenou. Agora ele vai atribuir um grau de 1 até 7 ou de 1 até n, dependendo do número de critérios. Se nós tivermos 10 critérios, ele vai atribuir um grau de 1 até 10. Se nós tivermos 7 ou menos critérios, ele vai atribuir um grau de 1 até 7. Né? Que é subjetivo mesmo. É o decisor que... Mas repare, eu não estou trabalhando com comparação paritária de nada. Ele só vai atribuir, ele já ordenou, ele disse para mim que o critério 3 é... que ele quiser abaixo de 7. Então, o critério 3, ele disse que é 7, o 2 e o 1 empatados com 6, o critério 5 com score 5 e o critério 4 com score 3. Né? Aí, o que nós vamos fazer com isso? Nós vamos normalizar com essa fórmula aqui, né? O W aqui de weight, vai ser o SJ dividido pelo somatório de SJ. Então, aqui, o 7, eu vou dividir o 7, né, pela formulazinha, 7 pelo somatório disso aqui tudo, né? Então, 7 dividido por 27 vai dar 0,2592. Aqui, 6 dividido por 27 vai dar 0,222. E por aí vai. Tá? Então, primeiro passo, definir os critérios. Segundo passo, ordenar os critérios. Terceiro passo, definir um score decrescente para cada critério, começando do valor máximo, que ou vai ser 7, se tiver 7 ou menos critérios, ou vai ser n, se eu tiver n maior do que 7. Né? Ok. Passamos para o passo 4. Qual é o passo 4? Passo 4, ninguém tem que dar opinião de nada, é a matriz de decisão. Ele fala ali, ó. Define, tá? Ele define critério alternative, ele chama aqui attribute matrix. O que nós chamamos na semana passada de matriz de decisão, nesse método nós chamamos de matriz de atributos, que é a mesma coisa. Nas linhas eu vou ter as alternativas e nas colunas eu vou ter os critérios. Então, tenho lá, né, iPhone, Samsung, LG, as alternativas e os critérios, né, custo, bateria, capacidade e câmera. E aí vou preencher a matriz. Quer dizer, eu não tenho que dar opinião de nada, são dados de manual, são dados nominais. Né? Então, esse é o passo 4. Bem, é aí que vem a matemática. Aí vem a normalization, né? A normalização da matriz. Por que eu preciso normalizar? Nós comentamos isso na semana passada também. Essa matriz de decisão, ela está em unidades de medidas diferentes. Né? O custo lá está em reais, a bateria está em horas, câmera em megapixel.
Como é que eu vou gerar uma função de agregação para agregar esses valores com unidades de medidas diferentes? Como é que eu vou somar R$3.000 com duração de bateria 12 horas? Não dá para somar unidades diferentes. Então, eu normalizo, utilizando essa fórmula de normalização, e aí eu obtenho uma nova... Observem que a letra mudou, né? Era D, passou a ser P. Né? Eu obtenho uma outra matriz normalizada, que ela é toda adimensional. Todos os valores perdem a sua unidade de medida. Né? Só vira um número decimal, lá 0,25, 0,31. Né? Todos os valores passam a ficar adimensionais. E aí vem o último passo, que eu vou multiplicar a matriz normalizada pelos pesos que são oriundos da opinião do decisor, aquela história do 7, né? 7, 6. Então, eu vou multiplicar a matriz normalizada pelo vetor de pesos, e aí eu vou obter a classificação de cada alternativa. Então, esse é o método. Esse é o último passo. Então, o primeiro passo, definir os critérios. Segundo passo, ordenar os critérios. Terceiro passo, atribuir um score para cada critério. Né? Quarto passo, montar a matriz de decisão. Quinto passo, normalizar a matriz de decisão. E sexto passo, agregar, multiplicar a matriz de decisão normalizada pelo vetor de pesos. Acabou o método. Né? Então, aqui, ó, esse foi o trabalho. Um dos trabalhos que nós apresentamos, na verdade, esse trabalho nós não apresentamos ainda. Esse trabalho está em avaliação. Foi uma aplicação real, um helicóptero de combate, um helicóptero de ataque a ser adquirido pela Marinha. Né? Ele está em avaliação ainda. Mas aqui um exemplo, né? Nós temos lá, ó, essa é a matriz de decisão. Ela não precisa da opinião de ninguém. Né? São só dados nominais, ali, dados do manual. Né? Então, eu tenho ali as 6 alternativas, né? O helicóptero lá T-129, papapá, né? O Catran, que é russo, o Tiger, o Apache, que é o americano, né? Esse aqui é o Apache, esse aqui é o Tiger, né? E aqui eu tenho os critérios, ó, 7 critérios, né? Eu não lembro de cabeça agora quais são cada um, mas eu lembro que esse aqui, o C5, é a quantidade de foguetes que cada helicóptero leva, né? E o C2 eu lembro que é a carga útil que o helicóptero leva. Então, teoricamente, quanto maior a carga útil, melhor o helicóptero, né? Eu posso carregar mais coisas nele. Quanto maior a quantidade de foguetes, melhor o helicóptero também, né? Porque, já que é um helicóptero de ataque, ele tem que levar muito foguete, né? Mas olha o trade-off aqui que eu falei para os senhores, né? Por exemplo, ó, vamos ver aqui. Esse aqui, se eu não me engano, é o alcance dele, né? Quantas milhas ele pode voar, ó, se eu não me engano. A autonomia dele, né? Observe o seguinte, quer ver? Deixa eu pegar aqui um exemplo. Foguete 68, deixa eu pegar um bom exemplo aqui, né? 3.300, 281, 271, aqui é o foguete, né? Bem, não lembro aqui, não lembro de cabeça. São muitos valores. Bem, enfim, a ideia principal, qual é o problema da escolha? O problema da escolha, é o que eu falei nesses critérios aqui, né? É que você acaba ganhando de um lado e perdendo do outro. Né? Se eu pegar aqui o helicóptero que, por exemplo, ó, quer ver um trade-off aqui? Ó, esse helicóptero aqui, ele carrega mais foguetes, ó, 80. Né? C5 é Rockets. Pois é, mas olha lá, ele não tem a maior autonomia, ó. A maior autonomia é 370, ele tem 310. Né? Então, se eu quero levar mais foguetes, 80 e 80, eu tenho que aceitar que eu vou perder em autonomia. Ou eu vou levar o de 310 ou eu vou levar o de 300, enquanto eu tenho um de 370 disponível. Né? Então, aí e aí, qual que é o melhor? Eu tenho que aceitar o fato de que, para levar mais foguetes, eu perco autonomia. Eu tenho que aceitar esse fato. Né? Bem, aí o que nós fizemos? Então, ó,
aqui eu coloquei, ó, passos 2, 3 e 4, né? Então, 2, os critérios, né? São aqui, foram definidos os critérios. 3, ordenar os critérios, então quer dizer que o mais importante é o C6, depois C5, C4, C5, C3, C7, C2 e C1, e depois eu tenho que atribuir um score para cada critério, de 1 a 7, né? Porque nesse caso são 7 critérios, então o S máximo é 7, então começa pelo 7 e vai decrescendo, né? Aí eu aplico aquela formulazinha, SJ dividido pelo somatório de SJ, e aí já dá lá, né? Por exemplo, ó, 7 com 6, 13, 18, 22, 25, 27, 28. Ó, 7 dividido por 28 dá 1/4, 0,25. É o peso ali do primeiro, tá? E por aí vai, olha, em ordem decrescente, os pesos. Isso aqui virou um vetor peso, né? Quando eu tenho uma matriz com uma coluna só, é um vetor, né? E aí, ó, eu tenho essa matriz, aí eu tenho aquele problema que eu falei, porque os valores da matriz são todos em unidades de medidas diferentes, né? E aí eu aplico essa formulazinha, né, da curva normal, né, da gaussiana, por isso que o método é prioridade presumida, né, prioridade observada presumida a partir da distribuição gaussiana. Porque 99% dos fenômenos biológicos, econômicos, sociais, seguem a curva normal, seguem a gaussiana, né? Se você pegar lá 1000 telefones, sei lá, 200 telefones celulares e pegar o preço de cada um, você vai observar que ele vai seguir uma curva normal. Vai haver um preço médio e os demais valores vão se distribuir em torno dessa média, né? Da maneira da curva normal. Então, 99% dos fenômenos seguem essa curva gaussiana, essa curva normal. Por isso que é presumida, né? Então, eu aplico aqui a fórmula da gaussiana, e aí, essa matriz aqui, ó, que tinha lá, ó, 76 foguetes, 80, 76, 80, vira ali, ó, 0,5, né, 0, não consigo, estou cego, 0,841, 0,5... Observa que 0,5 é exatamente porque o cara está na média, está cravado em cima da média, né? Se você somar 76 mais 80 mais 76 mais 80 mais 68 mais 76 e dividir por 6, o resultado é 76. Então, quer dizer, no valor 76, ele fica com 0,5, porque ele está exatamente em cima da média da curva normal. Divide a curva no meio, né? Então, observem que aqui eu não tenho mais unidade de medida. Minha tabela, minha matriz ficou toda adimensional. Resolvi o meu problema, né? O problema está resolvido, eu tenho uma matriz adimensional. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar essa matriz adimensional pelo vetor de pesos, né? E aí, já me dá lá a nova tabela, já com a ordenação. O Apache, que é a aeronave americana, disparado, ficou em primeiro lugar, baseado nos critérios elencados pelo decisor, né? Mas aí o que acontece? Então, é o que eu sempre falo, né? Tem aquele paper lá, aquele artigo do Marco Cinelli, que foi publicado em abril do ano passado, que ele fala, não adianta você ter um método ok, bacana, funciona, se não houver uma ferramenta, um software que facilite a aplicação desse método. As pessoas não vão usar. Não vão usar porque não tem intimidade com a matemática. E não é para ter mesmo, né? Isso é muito bonito para quem fez engenharia, estatística, matemática. Quem não fez não tem que saber essas coisas. Então, toda vez que nós propomos algum método novo lá no IME, a gente já trabalha na implementação de uma ferramenta que faça todos os cálculos de maneira simples e intuitiva. Então, por isso que nós desenvolvemos ali o Propaga, é um software, é só você colocar lá na internet, ó, propaga com 2ps.com.br, que automaticamente já vai carregar. Se entrar aí no celular, vai carregar na hora, né? propaga.com.br. E aí, o que você tem que fazer? Vamos lá. Na verdade, quando eu dou faço essa apresentação, ainda mais agora que está tudo online, né? Eu vou fazendo com o pessoal na hora. Vai lá, abre aí, preenche a matriz. Fica meio que num formato de workshop, né? De oficina.
né? Mas aqui, como eu já sabia mais ou menos a estrutura do auditório, eu já printei as telas e já trouxe pronto para apresentar. Então, entrou lá no site, olha lá. Bem, então nós desenvolvemos essa ferramenta, registramos no INPI, né, propriedade intelectual. No Brasil, nós não temos patente, né, de software, mas temos registro do programa de computador, né, que desempenha aí praticamente o mesmo papel. Então, foi registrado. Então, olha lá, um exemplo. Ó, peguei um exemplo. Precisamos comprar um novo modelo de pistola, né? Então, olha lá, entrei no site da Taurus, né? Então, tem lá, ó, G2C, 9mm, todas 9... Quando eu vou comparar, eu tenho que comparar coisas de mesma natureza, né? Não faz sentido eu comparar uma pistola com um fuzil. Estou comparando coisas diferentes, né? Então, não. Eu quero comprar uma pistola 9mm. Todas ali são 9mm. Ok. E aí eu não sei qual pistola comprar. Uma é mais curta, outra é mais longa, uma tem maior capacidade, né? Ali no carregador. Enfim. Então, aí eu tenho as características lá, ó. Então, eu coloquei ali, ó, o custo de cada uma. Então, eu fui lá, falei com o comandante da PM, comandante, quais são os... Né? Ele tem lá o gabinete dele, né? O Estado-Maior. E aí o Estado-Maior se reuniu e chegou à conclusão que os critérios relevantes são... Isso é um exemplo meramente didático, tá, pessoal? Não tem qualquer ligação com a realidade, é só para facilitar o entendimento. Então, aí chegaram nesses 4 critérios. Poderia ter 40 critérios. O método Propaga permite, já o HP não. Tá? Então, eu tenho lá o custo... Então, R$ 2.500, R$ 2.700, R$ 3.200 e R$ 2.900. Capacidade, 12 mais 1, 11 mais 1, 17 mais 1 e 17 mais 1. O comprimento da arma, né? Então, 83 milímetros, 77,9, 102 e 108. Eu gosto de arma grande, né? Eu gosto, né? Mas essas pistolinhas pequenininhas eu gosto de, né? Aquela 9 antiga, né? Bonitona, né? Aquela pesadona, né? E aí o peso, né? Lá, 610 gramas, 520, 828 e 800 gramas. Né? Então, o decisor, com a sua equipe, chegou lá aos critérios. Essa é a etapa 1 do método, né? Definir os critérios. É o passo 1, step 1. Aí eu entro lá no software, ó, Propaga. Bem, aí só fazendo um parêntese. Logo que vocês entram na home, tem lá, ó, Important Links. Você tem um vídeo tutorial explicando o método passo a passo. Eu explico o método, a matemática. Não foi nem eu que expliquei, foi o Felipe, que trabalhou no método, né? O Felipe está aqui, o comandante Felipe. Ele explica o que eu acabei de explicar agora e explica também como utilizar o software. Está no YouTube, disponível. Tá? E aqui tem, além desse artigo em inglês, que eu falei, tem outros 2 artigos em português, que eu deixei pendurado lá, o artigo Revista CIMEP, artigo Senge, para que as pessoas possam ver como é que aplica, né? Ali né? Um exemplo. Então, está tudo lá disponível, quem quiser usar é só entrar lá e usar. Está aberto, não precisa de senha, não precisa de nada. Então, vamos voltar lá. Então, primeiro, ó, aí, logo que você abre a tela lá do Propaga, ele pergunta lá, né? Você pode setar aqui, ó, português ou inglês, né? Então, que decisão você precisa tomar? Eu coloquei lá, arma de fogo. Ok. Aí, clica lá em Next. Ó, quantos critérios você vai usar? 4, né? Nós vamos lá, custo, né? Comprimento da arma, peso e capacidade, né? Então, bota lá, 4 critérios. Quando você coloca 4, ele já pede os 4 aqui para você, ó. Ele já abre 4 lacunas para você preencher. Então, você coloca lá, ó, custo, capacidade, comprimento e o peso da arma. E aí você tem que dizer para o software se esse teu critério ele é de maximização ou minimização. Nós comentamos na semana passada, né, se ele é monotônico de custo ou de benefício.
Então, o custo, eu quero o quê? Maximizar ou minimizar? Você tem que clicar lá em minimizar, né? Capacidade, eu quero maximizar, eu quero que a arma tenha o máximo de, né, cartucho possível. Comprimento da arma, eu quero minimizar, eu quero uma arma curtinha, para o bandido não ver, né, descrição, ok. Então, quanto menor... Chegamos à decisão aqui, de maneira consensual, que a arma, quanto mais curta, melhor. Ok, né? Não sei se isso tem alguma relação com a realidade ou não, mas é uma arma pequenininha, o bandido não vê, né? Você coloca ali num couro axilar e está resolvido. Aí, e o peso, e aqui eu quero minimizar também, ó, mínimo. Quanto mais leve, melhor a arma. Então, essa foi o nosso julgamento, né? E aí você vai atribuir aqueles valores de 1 a 7 que eu falei. Vê que até agora a gente não fez conta nenhuma, né? Você só está imputando dados ali no software, né? Então, já que eu disse que a capacidade é o mais importante, né? Se para o decisor a capacidade é o mais importante, ele tem que levar o 7. Lembra que ele começa do 7 e vai decrescendo, né? Então, capacidade levou 7, custo levou 5, comprimento da arma 3 e o peso 3. Ficou bem coerente a distribuição ali dos scores, né? E aí eu preencho com os valores da matriz de decisão. Ó. Então, eu tenho lá um modelo de pistola, eu preencho lá com os valores, né? Quando eu clico mais, ele pede a outra alternativa. E você vai preenchendo tantas alternativas quantas você tiver, né? E aí, quando eu clico em Next, ele já te dá o resultado do método. Eu não teve que fazer conta nenhuma, né? Já te dá tudo pronto, né? Então, ele já disse ali, ó, aqui. Então, ele já disse que, para aquela avaliação daqueles decisores, qual é a melhor arma? A melhor arma é a G2C 9mm, né? Tem lá, ó, ele já dá aqui os valores já multiplicados, né? E aqui a posição dela no ranking, né? Então, vê que, na verdade, as duas melhores armas são as duas mais curtas, né? São as menores, né? Então, o que é mais importante, reparem só, o que é mais importante não, o que é interessante é que você não tem só uma ordenação, você tem uma cardinalidade associada a cada alternativa, né? Você consegue quantificar o quanto uma alternativa está longe da outra. Porque uma coisa fala assim, Marcos foi o primeiro lugar, estamos apostando uma corrida. Bruno foi o primeiro lugar e Marcos o segundo. Uma coisa é o Bruno chegar em 12 segundos, chegou em 12 minutos, por exemplo, né? E eu chegar em 13. Essa é uma situação, né? Ele chegou em 12, eu cheguei em 13. Outra situação é ele chegar em 12 e eu chegar em 20. Reparem que a ordem é a mesma, ele é o primeiro, eu sou o segundo. Mas são duas situações completamente diferentes. Quando ele faz em 12, eu faço em 13, quer dizer que ele é melhor do que eu, mas pouca coisa, nós somos quase iguais. Agora, quando ele faz em 12 e eu faço em 20, quer dizer que não há a menor possibilidade de eu alcançar aquele grau dele. Pois é, então não tem dúvida, o Apache é o melhor mesmo, disparado, né? Não tem dúvida, né? Aqui, de repente, o comandante pode ficar ainda titubear, né? Pô, mas a outra é 5,36, 5,83, elas estão próximas, né? Eu posso até fazer uma destilação, eu retiro as outras duas e rodo o método todo de novo só com essas duas para ver o que acontece, né? E aí é um processo iterativo. Então é isso, meus amigos. Então reparem que, na verdade, então está lá a arma ganhadora, né? Na verdade, ó, voltando aqui, nós temos praticamente 5 telas só que você tem que alimentar, né? Dá ali o nome do projeto, né? A primeira tela. Ó, quantos critérios são? Aí você coloca lá 4. Aí depois você diz quais são os critérios, né? Ó, terceira tela.
Depois você define a importância, ó, step 4. Depois você preenche os valores da matriz e a quinta tela. E saiu o resultado. Então, com 5 telas, sem fazer conta nenhuma, absurdamente simples, né? Não fez integral, derivada, nada. Né? Equação do segundo grau, série de Taylor, nada. Já está calculado por trás, né, aquela normalização, né? Já está, mas está tudo rodando, tem um motor de cálculo por trás desse software rodando, né? Porque é o que eu falei, não adianta criar um método super bacana, super, né, que dá para resolver, e só você consegue entender. Então, o que eu sempre falo, nós temos que criar, seja lá o que for, com inteligência artificial, com machine learning, as pessoas precisam conseguir usar, senão você está estudando à toa, né? Se você criou uma coisa que ninguém consegue usar, você criou para você. Não faz sentido, né? Então, é esse que eu queria mostrar. Está aí o resultado, né? E aí, a quantidade de aplicações é absurda, né? Posso usar para escolher um oficial para fazer uma comissão permanente, posso usar para escolher uma viatura nova para a polícia, posso usar para escolher um fuzil, posso usar para escolher um bairro onde eu vou construir a nova sede da polícia, posso usar no rancho para ver qual é o melhor prato para a tropa, posso usar... A quantidade de aplicações é absurda, né? Vou fazer uma licitação, qual é o melhor laptop? Tem que comprar 1000 laptops para a PM, qual é o melhor laptop? Roda ali, vai dar do primeiro ao milésimo, né? O melhor até o último. Então, dá para usar em 1000 situações diferentes. Então, chegamos ao resultado, e aí são outros trabalhos também que estão disponíveis. Então, tem esse, ó, prioridade observada a partir da presunção de atitude gaussiana, esse problema aqui foi qual? Esse aqui foi mais apresentando o método, né? Nós fizemos em português, como se fosse um passo a passo mesmo, né? Na revista CIMEP. Aí, esse aqui já foi para escolher um navio de assistência hospitalar para a Marinha, para ser empregado contra a Covid, né? Então, a Marinha foi instada pelo governo federal a apoiar, né, as populações ribeirinhas. E aí, dentre os navios da Marinha, quais seriam os mais porque, teoricamente, nenhum, né? Porque o navio da Marinha não foi feito para socorrer pessoas com Covid, mas ok, né? Fizeram lá uma definição dos critérios relevantes, a quantidade de leitos, não sei o quê, se tem enfermaria, não tem. E aí chegamos lá à conclusão de quais seriam os melhores navios para serem empregados aí contra a pandemia. Então, esse trabalho foi publicado também. Esse foi aprovado agora no Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, né? O SBPO é o evento mais relevante, né, mais importante de pesquisa operacional do Brasil. Todos os pesquisadores de PO frequentam esse evento. E aqui foi a seleção de um sistema de telecomunicações para o Corpo de Fuzileiros Navais utilizando o método Propaga. É claro que a gente acaba fazendo várias aplicações na Marinha por motivos óbvios, né? Que nós temos acesso aos dados da Marinha, então aí acaba que nós aplicamos em problemas da Marinha, né? Então, vai escolher um PRC novo para a polícia. Pode aplicar, né? Tem 7 modelos, aplica o Propaga, vai chegar em qual é o melhor modelo, né? E algumas compras... Lá na Marinha nós temos o mesmo problema que aqui, né? Algumas compras você não tem essa opção, você tem que comprar o mais barato, né? Mas algumas outras, quando você tem critérios técnicos, aí você não necessariamente precisa levar o mais barato, né? De acordo lá com a 8666. Né? Só que aí, não levar o mais barato, às vezes é perigoso, porque tem que estar tecnicamente muito bem embasada a sua compra, né? E aí, quando você aplica um método desse, você confere total transparência e lisura ao processo decisório, né? Se um belo dia você for
instado a responder, né? Ah, vem cá, olha só, isso aqui era o dobro do preço, você comprou essa arma aqui que é o dobro do preço? Comprei. Olha aqui, nós rodamos o método, olha o que era importante. O que era importante era a quantidade, a capacidade, né, do armamento, o peso dele, porque o combatente não pode subir com uma arma muito pesada. E aí, baseado nisso aqui, o método me apontou que, mesmo ela sendo o dobro do preço da mais barata, ela era a melhor arma. Está matematicamente comprovado. Acabou o problema. Está tudo coberto e alinhado, né? Então, esse aí foi um trabalho bacana também, que nós apresentamos nos Estados Unidos. Seleção de uma linha de ação ofensiva numa operação do Corpo de Fuzileiros Navais. Então, havia lá o teatro de operações, né? E aí várias linhas de ação possíveis, né? Avançar na cabeça de praia, retrair, né? Então, vamos aplicar o Propaga para ver qual é a melhor linha de ação a ser tomada ali no combate, né? Eu posso aplicar também, né? Subir a comunidade, retrair com os combatentes, chamar o caveirão, acionar a aeronave, ou a combinação delas, e posso aplicar também, né? Posso fazer. Sim, posso fazer. Foi exatamente o que nós fizemos ali, né, na linha de ação ofensiva, numa operação do Corpo de Fuzileiros Navais. Esse foi um outro trabalho, na verdade é o mesmo trabalho, né, só que aquele foi apresentado no IFORS, que foi só um abstract no IFORS, né, e aí vai o trabalho completo. Seleção de linha de ação para a operação ofensiva de fuzileiros navais utilizando o método Propaga. Então é isso, né? Então, concluindo, quais são assim os pontos fortes do método, né? É um método novo, quer dizer, no estado da arte, né? Então, como eu falei, é claro que existem vários outros métodos, mas nós vamos aprendendo à medida que os problemas vão surgindo, né? A realidade, ela se impõe. Então, à medida que nós vamos aprendendo ali com a vida real, no dia a dia, né, novos métodos vão surgindo. Então, eu preciso de um menor esforço cognitivo do decisor para entender o método, porque ele não tem que fazer aquelas milhares de comparações paritárias. Ele só precisa me dizer qual é o critério mais importante e, né, o primeiro mais importante é esse, o segundo mais importante é esse, e atribuir um score de 7 para baixo para cada critério, só. É aí que o decisor entra. Ele tem que me dizer quais são os critérios e ordenar os critérios, acabou. Se ele não conseguir fazer nem isso, provavelmente não era para ele ser decisor, né? Então, quer dizer, esse já é o mínimo esforço possível, né? Possibilidade de trabalhar com muitas alternativas, isso é um ponto forte, né? Que o HP não permite que você trabalhe com muitos critérios e muitas alternativas, fica limitado a 15. Então, você pode trabalhar com muitas alternativas, aplicável em muitas situações do cotidiano, desde decisões extremamente simples, como licitar um laptop, até planejar uma linha de ação ofensiva, né? Avança com a tropa, não avança, né? E, além disso tudo, nós temos lá uma ferramenta computacional de graça que realiza todos os métodos, né? E aí é claro que, dependendo da necessidade, por exemplo, lá na Marinha, o almirante virou para mim e falou, olha, não dá para ficar dependendo de uma ferramenta online, porque o servidor pode cair, né? Então, dá para a gente instalar aqui local? Falei, dá. Fui lá, mandei o menino ir lá, instalou local na rede lá do prédio, e aí ele usa lá para tomar as decisões dele na diretoria, né? Então, mas está aberto para todo mundo, né? O mundo todo usar. Mas se houver um interesse, enfim, a gente instala e, né, fica disponível, instalado no computador local, ou instalado na rede aqui da polícia, enfim, para não ficar dependendo da estabilidade da rede.
Bem, aí nós temos vários outros projetos, né? Há uma empresa parceira, a Riverdata, que muitas vezes nós precisamos utilizar inteligência artificial, machine learning, né? E aí o nosso grupo de pesquisa lá do IME trabalha em parceria com essa empresa, que também tem vários especialistas nessa área. Às vezes nós vamos desenvolver alguma funcionalidade e aí falta aquele background, né? Então eu ligo para lá, né? Olha, estou tendo uma duvidazinha aqui na hora de fazer tal fórmula, na hora de... E aí eles estão sempre ajudando, sempre nos ajudando a implementar esses projetos de tomada de decisão, né? E aí é isso. Então, está ali o meu QR Code ali do meu LinkedIn, como eu já falei, tem o meu contato, marcosdossantos@ime.eb.br, meu telefone. Qualquer problema que os senhores tiverem, pode contar comigo, pode me ligar, me mandar WhatsApp, mandar e-mail. O que não falta ali é meio de se comunicar comigo, né? Eu dei essa mesma palestra lá em Brasília para os Correios, no mesmo dia eu recebi assim, uns 15 e-mails, né? Porque o que não falta são problemas nas nossas organizações, né? No bom sentido, né? Problemas do dia a dia que a gente precisa resolver mesmo. Então, aí eu recebi e-mail do cara de RH, recebi e-mail do cara de logística, do gerente de logística, enfim. Mas a ideia é ajudar mesmo, a ideia é contribuir, né? Eu acho que a maior alegria, eu penso que a maior alegria de um pesquisador, a maior alegria de um cientista é criar um método, é criar uma ferramenta que as pessoas usem, né? Criar uma ferramenta em proveito da sociedade. Eu não criei uma ferramenta para mim, se for para eu usar, não faz sentido, né? Então, a ideia é justamente disponibilizar essa ferramenta para que todo mundo tenha acesso a ela de maneira simples, rápida e que possam utilizar em proveito aí da sociedade, tá? Então, se tiverem qualquer dúvida, que às vezes na hora também a gente entende, mas é quando a gente vai fazer, não lembro, o que faz aqui, hein? Será que é minimizar, maximizar, né? Na hora que a gente vai colocar a mão na massa é que a dúvida aparece. Então, quando isso acontecer, podem lembrar de mim, podem falar comigo na hora, Marcos, fui aplicar aqui, deu um problema, tal, eu vou tirar a dúvida na hora, tá? Então, é isso. Então, mais uma vez, agradecer aí, ver que não foi sugante, né? Justamente por isso que eu dividi em duas, ao invés de fazer uma apresentação só com os 2 métodos, eu preferi falar um da semana passada e outro essa semana, justamente para não ficar muito cansativo, né? Eu sei que depois do almoço, né, bate aquela lomba, né? Então, eu quis fazer justamente para ficar mais suave, tá? Então, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado pela atenção dos senhores, tá? E foi um grande prazer e uma honra estar aqui com os senhores durante esses 2 dias, tá? Só isso. Alguém tem alguma pergunta para fazer ao professor a respeito da apresentação? Ana, Lilian. Tenente Coronel, tem pergunta? Tenente Coronel Leite tem uma pergunta. Eu quero explorar um pouquinho. Conhecimento não ocupa espaço, né? Quanto mais, melhor. O propósito da aplicação do método é bem interessante, né? Agora, a gente viu na aula, né? Praticamente uma aula que a gente teve aqui agora, passada, sobre o HP gaussiano. E agora, o Propaga. Eu tive numa outra palestra que o senhor mostrou o Sapevo. E a gente sabe que existem outros, né? E aí, o que acontece? Como escolher o melhor método? Né? Porque, assim, a gente sabe que a gente tem vários métodos e, assim, qual método seria mais aplicável para cada uma das situações. Eu acho que isso acho que talvez agora é o momento, a situação mais complicada. E, assim, a gente, por exemplo, só deu um exemplo muito prático, muito interessante, que seria a questão de aplicar isso para fazer compras, né? Licitações, como nosso colega aqui é da seção de projetos. Está sempre escrevendo estudo técnico para escolher a melhor solução a ser adquirida, e aí a gente tem coisas que são muito complexas, às vezes, né? A gente tem, por exemplo, um centro de comando e controle completo.
E ali dentro você tem N soluções, né? Então, para cada um daqueles itens, eu teria que fazer uma aplicação do método, né? Agora, como fazer essa escolha do método? E será que é possível, assim, legalmente, a gente utilizar isso para dentro do estudo técnico? Isso teria valor legal? Aí, deixa eu perguntar. Bem, vamos lá. Primeira parte, como escolher o método, né? Deixa eu sentar aqui. O método, a escolha do método tem a ver com a massa de dados que você dispõe, né? Então, por exemplo, tanto na semana passada quanto hoje, vocês repararam que eu tinha os dados quantitativos, né? A matriz de decisão preenchidinha lá com os números, né? Então, esses dois métodos, tanto o HP gaussiano quanto o Propaga, eles são especialmente interessantes quando eu tenho todos os valores numéricos da matriz de decisão. Eu tenho os dados, eu disponho de dados, né? Já o Sapevo, que você citou, né? Foi outro método que nós criamos também. Sapevo é Simple Aggregation of Preference Expressed by Ordinal Vectors. O Sapevo ele tem uma característica interessante, é justamente quando você não dispõe de valores dos dados, mas você dispõe da expertise do especialista. Você tem um especialista que pode te dizer o que é melhor que o quê, né? Então, por exemplo, vamos supor ali o exemplo das armas, né? Subjetiva. Ali nós só avaliamos critérios quantitativos, né? Mas se eu quisesse acrescentar ali um critério, tipo assim, vamos imaginar, desempenho do armamento em operação. Eu não tenho isso em manual nenhum, mas o soldado que está lá na ponta operando, ele sabe qual é a melhor pistola. Então, o Sapevo, ele é capaz de tirar isso da cabeça do especialista. Vem cá, você já atirou com essas 3 pistolas? Já atirei, sim, senhor. Para você, qual é a melhor? Esse modelo aqui disparado é o melhor. É o melhor dos 3. Então, o Sapevo, a gente quer dizer, esse dado ele não existe, mas tacitamente está na cabeça de quem usa, de quem conhece aquele equipamento, né? Então, quando eu criei o Sapevo, junto com o professor Carlos, foi justamente para esse tipo de problema, né? Quando eu não tenho os dados numéricos, os dados quantitativos para resolver o problema. Então, quer dizer, o tipo de dado que eu disponho interfere no tipo do método que eu vou... É o que eu falei, não existe um método universal que eu possa resolver qualquer problema. Para cada doença você tem um remédio, e para cada problema você vai ter um método diferente, né? Então, quer dizer, depende da massa de dados que você dispõe. Se você tem uma massa de dados como essa, o exemplo da pistola que eu dei aí, e aplica o Sapevo, na verdade, você está fazendo um downgrade no teu problema. Você tem os dados exatos, no entanto, porque eu posso falar assim, pagar 2.700 é muito melhor do que pagar 3.100. Para mim é muito melhor, de repente, na sua avaliação é quase a mesma coisa, 3.100, 2.700, né? Então, quer dizer, eu estou, vamos dizer assim, subjetivando o problema desnecessariamente, porque eu tenho dado certinho, cravado o número. Para que eu vou usar o Sapevo nesse problema? É inadequado, né? Então, quer dizer, o tipo de problema vai determinar o método que nós vamos utilizar, né? E o Sapevo ele é especialmente interessante para quando os critérios são mais subjetivos, são mais qualitativos, né? Eu sempre dou o exemplo do carro no Sapevo, eu coloco lá conforto, design e dirigibilidade na aula do Sapevo, né? Justamente porque conforto, como é que você vai, né, atribuir ali conforto? Mas você faz o test drive nos 3 carros, você consegue avaliar qual é o mais confortável. Para mim, né, Marcos, eu andei nos 3 carros e o mais confortável é aquele, né, é tal carro, mais ou menos é esse, e o pior é aquele outro, né? Então, de propósito, veja que no exercício que eu dou lá no Sapevo, eu já coloco 3 critérios subjetivos
porque ele é interessante para esse tipo de problema, né? Agora, agora o Propaga ainda tem mais uma vantagem que eu ainda não coloquei ali, vou colocar, né? Eu posso trabalhar com problemas híbridos, com variáveis tanto quantitativas quanto qualitativas. Então, naquele exemplo que eu dei da pistola, eu poderia ter mais um critério, desempenho do armamento em situações reais. E poderia colocar ali a opinião de um soldado, de um combatente, que dá para processar os valores quantitativos junto com o qualitativo, dentro do Propaga, né? Então, essa é a resposta da primeira pergunta. E da segunda, se pode usar numa licitação, usar legalmente. Por isso que eu falei, eu comecei mostrando o artigo que foi publicado lá na China, né, no Information Technology and Quantitative Management, porque é a mesma coisa, a vacina ela só pode ser aplicada quando o trabalho é publicado, na Nature, na American Science, foi publicado, está valendo, ela tem eficácia. Então, é por isso que nós temos essa preocupação também de, enquanto o método está sendo desenvolvido, a gente não aplica em lugar nenhum. No momento que ele foi publicado num grande periódico internacional, não, agora pode usar porque ele foi referendado pela comunidade científica internacional, né, que é o caso do Propaga. Como ele já foi referendado, já foi apresentado em vários congressos, já foi publicado num periódico de grande circulação, ele está validado pela comunidade acadêmica internacional. Então, para efeitos legais, ele vale. Entendeu? Tem uma pergunta, professor. Quanto ao método que o senhor explicou, tanto o Sapevo quanto o Propaga, a gente deu para perceber que que a gente faz uma análise com os dados momentâneos, dados atuais que a gente tem no momento. Uhum. Como o senhor falou que também está trabalhando com inteligência computacional e machine learning, eu queria saber se o senhor tem algum trabalho, algum estudo em andamento que a gente consiga fazer algum tipo de tomada de decisão, só que avaliando séries temporais e dados históricos. Olha, no momento eu não tenho, mas dá para fazer, né? É como eu falei, o Propaga não tem essa limitação, né? Você pode ter milhares de alternativas, dá para trabalhar até com Big Data, não tem problema nenhum, né? É possível trabalhar, nós não temos nenhum trabalho, mas está aí um desafio, né? Em que a gente pode trabalhar junto para fazer, né? Mas é possível, sim, é possível fazer. Perfeito, isso é um prazer, professor. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu vou passar a palavra, então, para o coordenador do CETIC, Tenente Coronel Leite, para fazer as palavras finais. Vamos aproveitar. Não, assim, tomando por base que tenhamos a mesma massa de dados e a gente for apliquei no HP e apliquei no Propaga, posso afirmar que vou chegar aos mesmos resultados? Não necessariamente. Não necessariamente. Isso é uma prática que nós... eu gosto de fazer isso. Eu gosto de aplicar 3, 4, 5 métodos e ver o resultado entre eles, né? E o desejável, assim, que mostra que não há nenhuma inconsistência no julgamento, vamos dizer assim, ou que a inconsistência é mínima, é quando os métodos, vamos supor, aplico o HP gaussiano e o Propaga, e nos dois cheguei no mesmo resultado. A melhor pistola é a pistola X, né? Então, quer dizer, é melhor mesmo, não tem... Mas, eventualmente, acontece da ordenação não ser a mesma. Que aparece em primeiro em um, aparece em terceiro no outro. Então, quer dizer que o problema ele precisa ser melhor analisado. Tem alguma inconsistência, não do método, mas da avaliação do decisor, né? De repente, aquele critério não é tão importante quanto ele achou que era, né? Então, exige uma análise um pouco mais profunda do problema. Uma análise mais pormenorizada, mas acontece. Eu gosto de fazer isso, aplicar 3, 4 métodos, e aí, às vezes, acontece até o seguinte, eu tenho 5 alternativas, a primeira é a mesma em todos os métodos, e as outras mudam a ordem.
Então, para mim, não é o problema. Se a melhor pistola foi a mesma nos 4 métodos, que se lasca as outras que ficaram mudando lá de ordem entre elas, né? Mas, às vezes, acontece que, realmente, quando a gente aplica, muda totalmente a ordenação. E aí exige uma análise um pouco mais detalhada do problema. Por que deu diferente? Por que aqui essa pistola ficou em primeiro e no outro método ficou em terceiro? É um exercício interessante mesmo e é bom que a gente faça isso, aplique métodos diferentes para comparar os resultados, né? Se na maioria das vezes dá o mesmo resultado, mas eventualmente dá diferente. E aí a gente precisa fazer uma análise mais profunda. Professor, complementando no mesmo assunto, analisando os exemplos que o senhor deu, o senhor chegou a se deparar com um problema de, na hora de atribuir o peso, alguma variável que julgaria ser boa, na verdade não é, seria uma variável negativa e acaba se atribuindo um peso ali positivo? Peraí, como é que é? Por exemplo, ali o senhor deu o exemplo ali do, por exemplo, tamanho do cano. Você atribui um peso ali, né? Mas pode ser, o tamanho do cano pode ser uma coisa ruim. Pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim. É subjetivo. Porque o que maximizou, minimizou. Pode ser subjetivo. Às vezes, para algumas pessoas, dependendo da utilização, quanto maior, melhor. Para outras, quanto menor, melhor. Pois é, mas aí, assim, o método, ele é uma coisa que eu sempre falo em PO, né? O método, ele não decide pela gente. Depende do decisor, né? Então, assim, o método, ele só processa matematicamente aquilo que saiu da cabeça do decisor, né? Então, se você disse que quanto menor o cano, melhor, ele vai pontuar mais para a arma que tiver o menor cano e ponto. Mesmo que isso seja uma coisa ruim, né? Mas o método não tem como. Por isso que eu falei que é importante a nossa capacidade de trabalhar com a equipe multidisciplinar, né? Tira a variável. Também é uma solução, né? Se ficou em dúvida, ninguém chegou a um consenso. É o que eu falei, para definir esses critérios, esses scores, você tem que haver o consenso ali, né? Juntou ali o Estado-Maior da polícia, né? Se não se chegou a um consenso, então deixa esse cara de fora, né? Não se chegou a um consenso, aí não, é consenso que quanto mais barato, melhor. Ok, então ele entra, né? É consenso que quanto maior a capacidade do carregador, melhor. Então ele entra, né? Agora, se não houver um consenso, é melhor que esse critério não entre. Não, né? sim, perfeito. É que a gente acaba entrando, né, quando trabalha com multi-objetivo, fica complexo, que uma variável complexo. Pode afetar em outra. Pode. Uma variável pode fazer com que a segunda variável seja boa ou seja ruim. Pode, pode. Então, Isso acontece. Perfeito. E, aliás, tem um outro... Bem, é outra conversa, né? Tem um outro método para isso chamado ANP, né? Que é o Analytic Network Process, que é quando os critérios são correlacionados, né? Que normalmente acontece, né? Se você tem... às vezes você coloca lá, eu quero um carro econômico, né? Ou, sei lá, eu quero um carro potente, né? Que faça de 0 a 100 km por hora no menor tempo, uma melhor aceleração. Normalmente, um carro muito potente vai ser mais caro, né? Então, o critério custo, de alguma maneira, está correlacionado com a potência do carro. A gente cai no problema NP completo, né? NP hard. Pois é, aí existe um outro método que a gente pode usar para esse tipo de problema, quando as variáveis são correlacionadas, né? A gente pode usar o Analytic Networking Process, né? É o que eu falei, tudo depende do problema, da massa de dados que a gente dispõe, né? Do consenso dos decisores. Se eu tenho até 15 critérios, dá para usar o HP, se eu tenho mais de 15, não dá, né? Então, tem uma série de situações. Mas, assim, a gente aprende fazendo, né? É igual andar de bicicleta, né? Pega um probleminha simples, é o que eu sempre falo lá na Marinha, né? Não, vamos começar num probleminha simples. Comprar um laptop, comprar um smartphone, para você entender a mecânica do método, né? E aí, à medida que a gente vai entendendo, a gente é capaz de fazer problemas mais complexos, com condições de contorno menos definidas, né? A gente vai, é um exercício, né? Bom, agora eu acho que ninguém tem perguntas, né?
Bom, senhores, eu primeiramente queria agradecer a participação de todos vocês. Pessoal que está no curso aí, é participação obrigatória, faz parte, né, das nossas horas aqui para a conclusão do curso. Queria agradecer o pessoal que está assistindo aí pela internet, né? A gente está também transmitindo pelo canal TV PEMERGE. E, assim, foi um prazer muito grande poder receber novamente o comandante, porque eu tinha falado na semana passada, né? Ele consegue tornar aquilo que é complexo, que é difícil, que tem, assim, pela teoria, você olha assim, meu Deus, dá de cara com uma integral, o que eu faço aqui? Né? E ele torna isso muito mais prático, muito mais simples e aplicável, né? Fácil de você... Poxa, e pode até ser interessante no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Pô, eu tenho que comprar algumas coisas aqui para dentro de casa e não sei o que eu vou escolher. Escolho a marca A, B, C ou D. Não sei. Quero trocar de carro. E aí, eu vou escolher qual carro agora? Né? Então, assim, são coisas até do cotidiano da nossa vida, né? E, assim, acho interessante, muito, muito interessante mesmo que foi transmitido para a gente, esse conhecimento que a gente adquiriu agora nessas duas palestras. E, então, eu queria só dizer para vocês que a gente vai estar fazendo, né, Rayane e Ana? A gente vai estar enviando um formulário para vocês depois avaliarem, né, a iniciativa, avaliarem também a palestra. O pessoal do curso já está fazendo avaliações das outras palestras, tá bom? E aí fico à disposição de vocês, depois, se quiserem conversar, trocar ideia com o professor, com o comandante Marcos, fiquem à vontade. Eu pedi só o pessoal para depois a gente juntar aqui, tirar uma foto, tá? Quem tiver no curso é obrigatório. Tá bom? Valeu, gente. Obrigado.